Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais impactantes de toda a Bíblia. O Grande Dilúvio. Vamos explorar os detalhes, as lições e as promessas escondidas nesta história poderosa de julgamento e salvação. Então, prepare seu coração e vamos juntos nessa jornada. Quando lemos em Gênesis que o dilúvio das águas veio sobre a terra, estamos diante de um evento de proporções épicas. Não foi uma simples enchente, foi um castigo divino universal sobre um mundo que havia se afundado na maldade e se recusava a se arrepender. A corrupção era tão generalizada que Deus decidiu intervir de uma forma drástica. É interessante notar como o apóstolo Pedro usa esse evento para nos alertar. Ele nos lembra que assim como o mundo antigo foi julgado pelas águas, o mundo atual será julgado pelo fogo no fim dos tempos. Isso não é para nos assustar, mas para nos despertar. Deus, assim como fez com Noé, nos chama hoje para sermos seus mensageiros, para avisar sobre esse dia e convidar as pessoas ao arrependimento e à salvação através de Cristo. A história do dilúvio não é só sobre o passado. É um eco que ressoa até os nossos dias, um chamado à vigilância e à fé. Mas como exatamente o dilúvio aconteceu? A Bíblia nos dá detalhes impressionantes. Ela diz que se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Imagine a cena. Não foi apenas uma chuva forte. Houve uma convulsão geológica massiva. Reservatórios subterrâneos imensos explodiram, talvez por terremotos e maremotos, lançando ondas gigantescas sobre a terra. Somado a isso, uma chuva torrencial caiu por 40 dias e 40 noites sem parar. As consequências foram absolutas. Tudo que tinha fôlego de vida, em terra seca, fora da arca, pereceu. Homens, mulheres, animais. Ninguém sobreviveu. As águas subiram tanto que cobriram até os picos das montanhas mais altas. Isso confirma que não foi um evento local, mas um dilúvio global, que cobriu toda a face da terra, assim como o apóstolo Pedro descreve. As águas prevaleceram por 150 dias antes de começarem a baixar. A arca, depois de flutuar por todo esse tempo, finalmente repousou nas montanhas de Arará, a cerca de 800 quilômetros de onde tudo começou. No total, Noé e sua família passaram 377 dias dentro da arca. Mais de um ano. O apóstolo Pedro usa a palavra pereceu para descrever o que aconteceu com o mundo antediluviano. Isso sugere que as mudanças não foram apenas na superfície. As convulsões foram tão intensas que a própria topografia do planeta, a geologia, foi drasticamente alterada. A Terra que conhecemos hoje é muito diferente daquela que existia antes do dilúvio. A história do dilúvio é uma história de dois lados: julgamento e salvação. De um lado, a destruição foi necessária para limpar a terra da extrema corrupção moral e dar à humanidade um novo começo, uma nova chance de se relacionar com Deus. Do outro lado, temos a salvação de Noé e sua família. Ficaram somente eles, os que estavam na arca. Hebreus nos diz que, pela fé, Noé construiu a arca para a salvação de sua família. E Pedro faz uma conexão fascinante, dizendo que a salvação de Noé, através das águas, é uma figura, um símbolo do batismo cristão. Assim como Noé foi salvo ao passar pelas águas do juízo, nós, através do batismo, simbolizamos nossa morte para o pecado e nossa nova vida em Cristo, salvos do juízo final. Agora, quero que você se coloque no lugar de Noé por um instante. A chuva parou, mas as águas continuam cobrindo tudo. Passam-se dias, semanas, meses. 150 dias se passaram, e Deus não falava com ele. A Bíblia diz, em Gênesis 8, e lembrou-se Deus de Noé. Que frase poderosa! Durante esses 5 meses de silêncio, a fé de Noé estava sendo testada ao extremo. Ele não sabia quando as águas iriam baixar, não sabia o que aconteceria a seguir. Ele apenas confiou. E então, no tempo certo, Deus agiu. Ele agiu por amor a Noé e
e sua família. Fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Essa passagem é um bálsamo para nós. Talvez você esteja passando por um longo período de silêncio, onde parece que Deus não está agindo ou falando. Você ora, busca, mas o cenário não muda. A história de Noé nos ensina a ter esperança. Assim como Deus se lembrou de Noé, Ele se lembra de você. Ele não te esqueceu. O silêncio dele não é ausência de cuidado. Continue buscando. Continue obedecendo. Confie nele de todo o seu coração, pois no tempo certo, ele manifestará o seu amoroso cuidado em sua vida. A sua fidelidade nos momentos de silêncio é o que fortalece a sua fé após o dilúvio. Quando Noé oferece um sacrifício, Deus faz uma declaração profunda sobre a natureza humana. Ele diz que não amaldiçoará mais a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Isso revela uma verdade difícil, mas essencial. A inclinação para o mal não é algo que aprendemos, mas algo que nasce conosco. Desde a infância, essa tendência já se manifesta. O apóstolo Paulo, em Romanos, detalha essa condição, afirmando que não há um justo, nem um sequer. Essa constatação não é para nos deixar sem esperança. Pelo contrário, é justamente por reconhecer essa nossa condição que entendemos a profundidade da graça de Deus. Se a nossa natureza é falha desde o início, isso significa que não podemos nos salvar por nossos próprios méritos. Precisamos, desesperadamente, de um Salvador. O dilúvio eliminou a maldade daquela geração, mas não eliminou a raiz do problema no coração humano. Por isso, a promessa de um Redentor, que viria para transformar nossos corações, de dentro para fora, se torna ainda mais preciosa. A história do dilúvio, portanto, nos aponta para Cristo. A arca é um símbolo de Cristo. Fora da arca, havia apenas juízo e morte. Dentro da arca, havia segurança e vida. Da mesma forma, fora de Cristo, estamos sujeitos ao juízo. Mas em Cristo, encontramos refúgio, salvação e uma nova vida. Noé nos ensina sobre a fé que obedece mesmo sem entender tudo, a perseverança que espera no silêncio de Deus e a adoração que responde à sua fidelidade. Que possamos aprender com essa narrativa poderosa. Que possamos ser como Noé, justos em nossa geração, andando com Deus. Que possamos ter a fé para construir aquilo que Deus nos manda, mesmo que o mundo ao redor nos chame de loucos. E acima de tudo, que possamos encontrar nosso refúgio seguro na arca da salvação, que é Jesus Cristo. Confiando que mesmo nos dilúvios da vida, Deus se lembra de nós e sempre agirá em nosso favor. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este estudo tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até a próxima.